Vamos seguir aqui falando de economia, vamos falar sobre desemprego. Aqui no Brasil, a taxa ficou em 7,6% no trimestre terminado em janeiro. É assunto para a Débora Oliveira, nossa analista de economia. Aqui ao meu lado, estávamos com saudades, né, Débora? Passou aí 2 dias longe daqui. Débora, cobertura do G20 intensa aí por aqui, mas estamos lá, estamos de volta. Pois é, vamos falar também sobre o G20 daqui a pouquinho com a Débora. Mas por enquanto vamos falar de emprego. Foi uma notícia boa porque esse resultado foi melhor do que o esperado pelos economistas. É o menor patamar desde 2015. O que a gente pode trazer de diagnóstico dos economistas com relação a esse resultado? Isso movimenta bastante a economia, isso é um fato, né, Carol? E tem uma coisa muito importante que me chamou mais atenção ainda nessa questão do desemprego. Primeiro, antes de tudo, é ótimo a gente ter uma estabilidade, é mais pessoas ali trabalhando com certeza, ficou abaixo das estimativas do mercado, mas tem um ponto ainda mais positivo em tudo isso, que é a questão da massa salarial e da média também salarial por famílias. As pessoas estão ganhando mais, foi o que mostraram esses dados divulgados pelo PNAD nessa quinta-feira e eu vou trazer aqui para poder vocês entenderem um pouco mais sobre isso. O que a gente tem? Olha só, a gente ficou nessa taxa de 7,6%. Comparado com o trimestre anterior, a gente manteve estabilidade, não mudou nada. Se a gente fizer a comparação com o trimestre do ano anterior, a gente inclusive reduziu essa taxa, viu, Carol? A gente reduziu 0,7 ponto percentual, ou seja, mais pessoas trabalhando. Agora, a expectativa da Reuters era 7,8, ou seja, os economistas esperavam que a gente ficasse ali um pouquinho maior, ou seja, mas aí a gente com certeza manteve essa estabilidade. Isso aqui é o que me chama a atenção. Esse rendimento médio das famílias, ou seja, o que acontece? O rendimento médio das famílias, rendimento médio habitual, é o bruto do que elas conseguem ganhar ali por mês. Nisso daqui a gente teve uma alta no ano de 3,8%, quase 4% de alta. A massa salarial, que é quando junta o que todas as famílias estão ganhando aí no Brasil, também teve um aumento. Ou seja, Carol, são as pessoas ganhando, mas isso impulsiona, claro, isso é uma notícia ótima para a economia, maior poder de consumo. E isso aqui é super interessante, Débora, é informação que temos que olhar de fato com bastante atenção, porque não é só quantidade de emprego, mas também qualidade. Exatamente isso. É a qualidade, isso é indiscutível, isso é a boa notícia de toda essa história, dessa PNAD que foi divulgada agora nessa quinta-feira. E aí as pessoas já começam a perguntar assim, mas será que isso também não pode ser ruim por causa da inflação? Isso não é preocupante ali para o Banco Central? É preocupante. Por quê? Porque a gente sabe que com maior poder de consumo, as pessoas consumindo mais, isso também pode pressionar ali os serviços. A inflação pode aumentar? Pode. Mas aí, Carol, é uma preocupação para o Banco Central. A notícia boa, isso é incontestável, é que as pessoas estão ganhando mais e isso é muito bom para poder movimentar a economia. Pode ser que aí a gente tire qualquer possibilidade de aumentar o ritmo, acelerar o corte de juros? Pode, mas não vai mudar também a trajetória agora da Selic e, de novo, inflação que tem que se preocupar é o Banco Central. A boa notícia é que a média aí salarial está maior para todo mundo. Bem, ainda nessa linha de boas notícias, o governo de São Paulo está comemorando o resultado do leilão daquele trem que vai ligar São Paulo a Campinas. O consórcio C2 Mobilidade sobre Trilhos venceu esse leilão para iniciar aí as operações para esse trem que vai ligar a capital paulista ao interior de São Paulo. A gente está falando aí de um trajeto de cerca de 100 quilômetros. É um consórcio composto por uma empresa chinesa e pela brasileira Comport. Temos até aí as imagens de como foi esse leilão, o governador discursando. O leilão ocorreu na B3, teve a presença do Tarcísio de Freitas. O consórcio foi o único que apresentou proposta. E aí nas redes sociais, o governador Tarcísio de Freitas comemorou esse resultado. E aqui trago aspas do que escreveu o governador. Martelo batido, investimento chegando e desenvolvimento na veia. O transporte sobre trilhos de São Paulo a Campinas dá o primeiro passo para se tornar uma realidade. É o primeiro de muitos. Vamos em frente. E aí, Débora, quando a gente fala sobre a construção aí dessa linha, é uma história já antiga aqui em São Paulo. Desde 2007, né, Carol? Se não me engano, aqui, se não me falha a memória, isso é um projeto antigo. Eu lembro até quando trouxemos esse assunto, relembro o que aconteceu na nossa reunião ali de discussão sobre as pautas do Novo Dia. Quem é do interior de São Paulo e trabalha aqui na nossa redação já falava, olha, há anos estou ouvindo falar sobre esse assunto. E aparentemente agora vai, né? Agora vai. Teve leilão, vai começar a construção. Daqui a 7 anos esse trem deve começar a operar a um custo de cerca de R$60 R$64 a passagem. A expectativa. E também um investimento bilionário. O governo também entrando com dinheiro e também via BNDES.
via BNDES com uma novidade dessa vez, viu, Carol? Que é a aprovação desse financiamento, dessa parte ali do BNDES, antecipadamente, para funcionar como uma garantia assedada para quem vai realmente entrar nesse leilão. Era uma maneira de também atrair consórcios para realmente finalizar esse leilão e ter esse projeto tirado do papel que já há tantos anos vem sendo programado. Afinal de contas, quem faz esse trajeto utilizando o transporte público leva cerca de 3 horas praticamente. Esse trem vai reduzir esse deslocamento para 1 hora. É um trem de média velocidade, ou seja, finalmente agora saindo do papel. E eu reservei aqui alguns dados interessantes que a gente precisa dar uma olhada nisso tudo. Primeiro de tudo, né, o Tarcísio, que estava muito feliz ontem, ele até tentou quebrar o martelo, dessa vez não foi não, mas ele disse que era porque era muita felicidade, tinha que se comemorar, porque é um investimento significativo em números atualizados, atualizado por ele próprio ontem durante a coletiva de imprensa, chega agora a 14,2 bilhões a serem investidos, sendo disso daqui 6,4 bi pelo BNDES, eita, quase que não sai. E esse dinheiro do BNDES, ele foi aprovado ainda em setembro do ano passado, como eu estava explicando para vocês, trazendo essa modalidade que traz uma garantia, uma segurança maior para quem vai assumir essa concessão. Concessão que vai ter um prazo ali de 30 anos. A previsão é que fique pronta em 2031, né? Ou seja, que vá realmente funcionar a partir de 2031 integralmente. Uma concessão com prazo de 30 anos. Só que de tudo isso, o interessante é que durante todo esse período, até lá, a gente deve ter geração de emprego, direto e indiretamente, na casa aqui das 10 mil vagas, pelo menos. É a expectativa, ou até mais, porque a gente sabe que quando a gente começa a trazer investimento para determinada região, isso também atrai outros investimentos, como, por exemplo, de obra de construção, de habitação. Então, tudo isso é esperado para a região. A extensão total de mais de 100 quilômetros, como a Carol muito bem falou, vai atender a 11 municípios de toda essa região metropolitana, o que é muito importante. E aí a expectativa é que passe a transportar 550 mil passageiros diariamente. É muita gente e isso quebra um pouco aquela barreira de, por exemplo, quem mora lá em Campinas de trabalhar em São Paulo ou vice-versa. E essa é a grande expectativa de Tarcísio. Tarcísio que ontem já até falou, hein, Carol? Agora que a gente já tirou do papel Jundiaí, São Paulo, Campinas, São Paulo, Sorocaba, São Paulo também já está no forno. Ele disse que daqui a pouquinho já deve sair aí também e deve atrair vários outros investimentos nessa linha de transporte ferroviário. Inclusive, vários especialistas em transporte destacam que esse modelo aqui em São Paulo tende a ser adotado também em outros estados, justamente para fazer essa ligação. A gente está falando aí de um trajeto de cerca de 100 quilômetros que será percorrido em 1 hora. Em 1 hora, isso vai acelerar muita coisa, até porque, como ele mesmo lembrou ontem durante a coletiva, a gente sempre, quando pensava em transporte ferroviário, ultimamente, nas últimas décadas, era sempre transporte de carga. E onde que ficavam os passageiros, né? Então, nos próximos projetos, aí se pensa como destino Sorocaba, Santos, inclusive, que eles dizem que já estão estudando uma maneira de vencer aí a Serra do Mar, ver uma melhor inclinação para poder conseguir chegar, né, a vencer essa barreira e outras tantas PPPs que o próprio Tarcísio já vinha anunciando e ontem fez questão de frisar isso. Muitos investimentos na casa dos bilhões, passando dos 200 bi, segundo ele. E destacar também o papel da concessionária com relação à linha da CPTM que liga São Paulo a Jundiaí. É uma linha que transporta cerca de 400 mil passageiros por dia. E a concessionária também se compromete a fazer melhorias nessa linha da CPTM. Exatamente isso, porque é importante não só apenas você assumir uma concessão, mas ter a manutenção. Isso já foi uma discussão muito ampla, inclusive, diversas situações que a gente sabe muito bem disso. Então é importante ficar aí atento ao que a gente também tem de manutenção dessas concessões, porque não adianta apenas fazer a concessão e depois não entregar o serviço no final das contas, né? Então a população vai ficar de olho e terá melhoria sim também nesse trajeto.